Olá, estudante paranaense, bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná. E antes de darmos início à nossa aula, quero pedir para você, como sempre faço, que providencie caderno, caneta, lápis e uma borracha para que você realize as anotações dos conteúdos que serão apresentados na aula de hoje. E também quero destacar a você, estudante, a importância de diariamente acessar o ambiente Google Classroom e lá, todas as aulas, você deve estar marcando a sua presença. Então acesse o Google Classroom, entre nas disciplinas de acordo com o seu horário de aula e vá marcando sempre a sua presença. Isso é importante para quê? Para que o seu professor possa validar a sua presença nos registros oficiais do seu estabelecimento de ensino. E vamos dar início aí à nossa aula tratando um pouquinho de alguns conteúdos que já foram vistos anteriormente, onde falamos já anteriormente sobre a geologia do nosso planeta. E agora nós vamos falar um pouco novamente sobre geologia, mas com uma ênfase no território brasileiro. Então veja os nossos objetivos da nossa aula de hoje. Caracterizar a estrutura geológica brasileira e localizar no território do país os principais recursos minerais existentes e explorados, associar a existência de recursos minerais à estrutura geológica e explicar a utilização desses recursos para a indústria e a sociedade. Então nós vamos tratar um pouco sobre as formas de relevo do nosso país, do nosso planeta, vamos tratar sobre a estrutura geológica e sobre os recursos minerais ali presentes. E eu já trago para você aqui na tela escudos cristalinos, que tratam-se das províncias geológicas com idade antiga e apresentam, por isso, as mais antigas rochas do planeta, tendo sido muito desgastados pela ação dos agentes erosivos, também chamados de dobramentos antigos. Então aqui nós estamos tratando das formas de relevo mais antigas, aquelas que se formaram primeiramente na história geológica do nosso planeta e que sofreram durante milhões e milhões de anos a ação do tempo, a ação da chuva, a ação do vento e a ação do intemperismo e que foram sendo desgastadas durante todo esse período que ficaram expostas. Então são as formas geológicas mais antigas que nós temos no nosso planeta. Dando continuidade, nós vamos ver aqui as bacias sedimentares, que são áreas formadas a partir da intensa deposição de sedimentos sobre uma área mais baixa, o que faz com que eles se acumulem em camadas ao longo do tempo e constituam as rochas sedimentares. Então, quando estamos falando de bacias sedimentares, estamos falando de áreas que receberam ao longo de milhões e milhões de anos depósitos de sedimentos provenientes dos escudos cristalinos. Então, à medida que os escudos cristalinos foram sendo desgastados, os sedimentos que foram liberados foram se depositando nessas áreas e recebem o nome de bacias sedimentares. E são essas bacias sedimentares as quais darão origem também às rochas sedimentares. E agora, continuando, nós temos os dobramentos modernos. São as áreas mais onduladas e marcadas pela formação de montanhas ou cadeias montanhosas. Encontram-se geralmente nas áreas de encontro entre placas tectônicas e são geologicamente recentes e instáveis. Então, quando estamos falando dos dobramentos modernos, falamos das cadeias de montanhas, das formas de relevo mais recentes que temos no nosso planeta, que inclusive são áreas que ainda estão em formação, devido à movimentação das placas tectônicas e à intensa atividade sísmica, que faz com que estas placas ainda se movimentem e esse movimento das placas tectônicas resultem ainda em mudanças no relevo, fazendo com que esses relevos, essas unidades geológicas, essas formas de relevo ainda estejam se formando. E aqui na tela, você está vendo aqui conjunto de formas da superfície terrestre, aonde essa frase aqui, ela refere-se à definição de relevo. E aqui duas imagens para você visualizar e você relembrar que a superfície do nosso planeta, ela não é lisa, ela é toda irregular, repleta de irregularidades. E a essas irregularidades se dão devido à forma do nosso planeta, que é um geóide, como já visto anteriormente também. E essa forma geóide toda irregular, nós observamos que essas irregularidades, elas constituem o relevo terrestre. E aqui alguns exemplos de formas de relevo terrestre. E aqui, ó, o relevo terrestre encontra-se em constante transformação em função de uma série de agentes transformadores do relevo. O que isso significa, estudante?
que o relevo mundial, o relevo terrestre, ele está se transformando constantemente. Ele vem sofrendo transformações em função de uma série de agentes, uma série de forças que são capazes de transformar o relevo. E esses agentes podem ter origem de dentro do planeta, sendo os agentes internos ou agentes endógenos, e estes agentes endógenos, estes agentes internos, são forças vulcânicas, movimentos das placas tectônicas, são essas ações que têm a sua origem no interior do planeta. Já os agentes externos, os agentes exógenos, eles têm a sua origem na superfície do planeta. Então, agentes exógenos são os agentes externos. E estes agentes externos têm a sua origem na superfície. Temos a ação do vento, a ação da água, nós temos inclusive o intemperismo, que pode ser físico, químico ou biológico. Então, só para você relembrar alguns conceitos que já foram vistos aqui em aulas anteriores. E agora nós temos o nosso primeiro quiz aí na tela para você. Acompanhe ali que nós vamos ler juntos. Tratam-se de províncias geológicas com idade antiga e apresentam, por isso, as mais antigas rochas do planeta, tendo sido muito desgastadas pela ação dos agentes erosivos. Essa afirmação refere-se a quê? Alternativa A, dobramentos modernos, alternativa B, bacias sedimentares, ou alternativa C, escudos cristalinos. É bem rápido, estudante. Letra A, letra B ou letra C? Vai lá. Muito bem, estudante. Alternativa A, alternativa B ou alternativa C? Qual você marcou? Vamos ver se você acertou. A resposta certa é a alternativa C, escudos cristalinos. São os escudos cristalinos as formas de relevo mais antigas que nós temos no nosso planeta. E são essas formas de relevo que sofreram durante muito tempo a ação erosiva de diversos tipos de agentes. Dando continuidade aqui à nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a geologia do Brasil. Olha ali na tela o mapa do Brasil, aí você vai ver que nosso país, ele apresenta escudos cristalinos aproximadamente 36% do nosso território. Então, quase 40%, em torno de 36% do nosso território é formado por escudos cristalinos, que são essas formações geológicas mais antigas do nosso planeta. E nós temos também as bacias sedimentares correspondendo a 64% aproximadamente da superfície do nosso país. Então, o nosso país ele está dividido em escudos cristalinos e bacias sedimentares. No nosso país, nós não dispomos de dobramentos modernos. Aqui no nosso país, no Brasil, nós não dispomos. Mas na América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes, que é um exemplo de dobramento moderno, mas cuja geologia não chega até o nosso país. Então, no Brasil, nós não temos dobramentos modernos. Dá uma olhada aqui no mapa, onde você vai observar que as áreas que estão em verde correspondem às bacias sedimentares e as áreas em laranja correspondem aos escudos cristalinos. Então, para você ter uma noção de onde estão essas áreas, para você visualizar. E aqui os escudos cristalinos, os principais escudos cristalinos que nós temos no nosso país, apresento aqui para você o escudo das Guianas ou Guianas, nesta parte aqui superior norte do mapa. Lembrando que, estudante,
Presta atenção aqui, ó. Importante sempre na geografia a gente observar que nós vamos falar em norte, sul, leste e oeste. Para isso, na hora que estamos falando em mapas, observe a rosa dos ventos. Aqui, ó, no canto inferior direito do mapa. No canto inferior direito do mapa nós temos a rosa dos ventos. E é ela que nos indica o norte, o sul, o leste e o oeste. Só para a gente relembrar esse conceito de orientação. Voltando aqui, escudo das Guianas ou Guianas, na porção norte do nosso país. Escudo do Brasil central, na região central do Brasil, conforme você pode visualizar também aqui. E o escudo atlântico, na porção leste do território brasileiro, se estendendo desde a região norte até o sul do país, sempre na porção leste, na porção litorânea, conforme você pode ver aqui, nesta região aqui, ó, conforme você pode visualizar aqui muito bem. E aí nós temos bacias sedimentares, que são as áreas que receberam ao longo do tempo os sedimentos provenientes dos escudos cristalinos. Então, os escudos cristalinos eles foram desgastados ao longo do tempo e estes sedimentos foram se acumulando sobre as bacias sedimentares. Olhando aqui no mapa, você vai ver que nós temos a bacia amazônica, ao longo do rio Amazonas, na porção norte do nosso país, a bacia do Parnaíba, que se estende por toda esta faixa, conforme você pode visualizar aqui a minha indicação, partindo da região aqui próximo aos estados de Minas Gerais, seguindo até o Oceano Atlântico aqui na região norte, ao longo principalmente de todo o rio Parnaíba. Nós temos a bacia do Paraná, que compreende o estado de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e as bacias costeiras. Essas bacias sedimentares costeiras são aquelas no litoral do nosso país, se estendem ao longo de todo o litoral, e esses sedimentos eles são provenientes tanto do desgaste da ação erosiva dos escudos cristalinos e também da ação da água do mar, que pelo processo das ondas que vem constantemente chegando ao litoral, vem também trazendo sedimentos, formando ali essas bacias costeiras sedimentares. E aqui o nosso segundo quiz. Vamos acompanhar ali juntos o nosso quiz na tela. O relevo brasileiro é formado na sua maioria por alternativa A, bacias sedimentares, B, escudos cristalinos, C, dobramentos modernos. Estudante, quero que você indique letra A, letra B ou letra C. É bem rápido. Muito bem, estudante. Letra A, letra B ou letra C? Vamos ver o que você assinalou.
A resposta certa é a alternativa A. Estamos falando de bacias sedimentares. Na maior parte do território brasileiro, conforme já visto anteriormente, nós temos predominantemente as bacias sedimentares. E atenção, estudante, não confunda bacia hidrográfica com as bacias geológicas. Quando nós falamos em bacias hidrográficas, nós estamos falando do conjunto de rios que possuem um rio principal e uma série de afluentes. Quando nós estamos falando de bacias geológicas, a exemplo do que estamos tratando nessa aula, estamos falando de formação geológica. Então, nós não estamos levando em consideração apenas os rios, não estamos falando somente dos rios, estamos falando do quê? Da formação geológica, de como aquela área se formou. E por mais que a gente tenha visto ali a bacia sedimentar do Parnaíba, que coincidentemente o nome dessa bacia é o mesmo dado à bacia hidrográfica, tanto do Parnaíba quanto do Paraná, são coisas distintas. E a nossa aula de hoje trata sobre as bacias geológicas, então estamos falando do relevo. Dando continuidade à nossa aula, a gente vai ver aqui os escudos cristalinos. Nós vamos ver algumas características principais desses escudos cristalinos, aonde eles estão localizados, como são esses escudos cristalinos. E o primeiro que a gente já vê aqui, ó, é o escudo das Guianas, ou Guianas, localizado entre o Oceano Atlântico e as planícies amazônica e do Orinoco, rio Orinoco, na Venezuela. E conforme você pode ver aqui, ó, neste mapa aqui, ó, toda essa delimitação em vermelho que você consegue observar, ela corresponde a todo o escudo das Guianas. E esse escudo das Guianas, ele não está única e exclusivamente no território brasileiro. Ele se estende para outros países também, a exemplo do que você pode visualizar nesse mapa. Mas o objeto de estudo da nossa aula, como nós estamos falando do território brasileiro, a gente vai dar uma ênfase maior no escudo das Guianas no território brasileiro. Conforme você pode ver aqui no mapa. Observa com atenção aqui no mapa, ó. Nós temos aqui o Brasil, a divisa com Guiana, divisa do Brasil com Suriname e divisa do Brasil com a Guiana Francesa, também divisa com a Venezuela. E observe que esta área aqui corresponde à porção do escudo das Guianas localizado no território brasileiro. Aí nós temos o escudo do Brasil Central. O escudo do Brasil Central localizado na região central do Brasil. Aí eu trago para você a imagem como exemplo da região de Brasília, Distrito Federal. Então, a definição aqui, ó, localizado nas regiões centro-oeste e norte do Brasil. Então, a gente tem no centro-oeste do Brasil e também na região norte do Brasil nós temos também esse escudo do Brasil Central. Olhando aqui neste mapa, observa de novo com bastante atenção esse mapa. Nós temos o escudo das Guianas na porção norte, aí nós temos Bacia Amazônica e o escudo do Brasil Central. O que é importante você perceber, estudante? Que os sedimentos que foram, ao longo do tempo, liberados do escudo das Guianas e do escudo do Brasil Central, alguns desses sedimentos, na verdade, uma grande parte deles, se depositou aonde? Na bacia sedimentar amazônica. Então, os sedimentos que formaram a bacia geológica sedimentar amazônica, vários deles são provenientes do escudo das Guianas e do escudo do Brasil Central. E aí nós temos o escudo do Atlântico, que se estende em áreas próximas ao litoral brasileiro, desde o Nordeste até o sul do país. Então, esses escudos, eles se estendem por toda a faixa litorânea. É o conjunto geológico que aqui no Paraná recebe o nome de Serra do Mar. Mas ao longo do território brasileiro ela vai mudando de nome, mas é a mesma formação geológica. E a imagem que eu trago para você aqui, para contextualizar, é da estrada de ferro Curitiba-Morretes-Paranaguá, que atravessa esse escudo cristalino, que atravessa essa forma de relevo, conforme você pode ver aqui, ó, em alguns pontos, aonde nós temos a linha do trem, a parede de um lado e o desfiladeiro descendo, a descida ali, o relevo continuando. Então, conforme você pode ver essa imagem aqui. É um passeio para que, independente de qualquer parte do Paraná que você esteja, é um passeio que vale a pena você vir a Curitiba e fazê-lo. Aqui, nos escudos cristalinos, já que a gente vai falar sobre o que nós encontramos nesses escudos cristalinos, vamos observar aqui, ó,
que o minério de ferro ele é bastante explorado, especialmente no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, na Serra dos Carajás, no Pará. Então a exploração de minério de ferro, ela ocorre nesses escudos cristalinos, em função dos processos geológicos que formaram o minério de ferro. E aí, em especial, o quadrilátero ferrífero. Até o nome do estado, Minas Gerais, refere-se justamente à atividade mineradora que durante muito tempo e até os dias de hoje ocorre de forma bastante intensa. E o quadrilátero ferrífero, conforme você pode ver na tela, na figura da direita, corresponde ali a algumas localidades: Sabará, Nova Lima, Congonhas, Ouro Preto, Mariana e Santa Bárbara. E aí nós temos Itabirito também ali no próximo, ali dentro desse quadrilátero ferrífero, que são áreas de grande exploração de recursos minerais, em especial minério de ferro e alguns outros minérios. E essa imagem que eu trago para você aqui, que a gente não pode deixar de falar quando falamos em mineração no Brasil, é do impacto ambiental que a atividade mineradora ela traz. A exploração de recursos minerais, como nós sabemos, ela é uma atividade econômica muito importante para a nossa sociedade, mas ela causa uma série de impactos. E ela também promove a produção de resíduos. Existe uma série de resíduos da mineração que ficam acondicionados em barragens, em represas. A exemplo do que nós podemos ver aqui, o rompimento de uma barragem que causou uma destruição na região de Brumadinho. Então é importante a gente saber que a atividade mineradora ela é importante, ela tem uma importância econômica fundamental para o nosso país, mas que, se não forem tomadas todas as medidas de segurança, podem ocorrer tragédias a exemplo desta que se tomou conhecimento no Brasil e no mundo. Aí nos escudos cristalinos, nós também encontramos o manganês. Olha ali, ó. O manganês possui reservas consideráveis no Mato Grosso do Sul, no Amapá, em Minas Gerais, no Pará, e são utilizadas em ligas metálicas. Diferentes ligas metálicas, conjuntos são associações. Quando falamos em ligas, nós estamos misturando vários minérios para criar um novo minério, a exemplo do ferro, do aço, o estanho, são exemplos de ligas metálicas, porque não é um único minério, mas é uma associação de minérios. E aqui você pode ver o manganês. E também nós temos outros elementos também muito presentes ali na região dos escudos cristalinos, a exemplo da bauxita, explorada na região do Rio Trombetas, no Pará, e a cassiterita, possui jazidas exploradas e exploráveis principalmente nos estados do Amazonas, Rondônia e Pará. Então, só para a gente ter uma noção, ter uma ideia de todos esses elementos, de todos esses recursos minerais e da sua importância para a nossa vida e para a nossa sociedade. E agora a nossa primeira atividade. Atenção, estudante. Essa atividade você deve anotar no seu caderno, deve respondê-la. Caso você, estudante, esteja acompanhando as aulas do programa Aula Paraná exclusivamente pela televisão, caso você não tenha acesso ao aplicativo Aula Paraná nem ao aplicativo do Google Classroom, o que você deve fazer? Realizar essas atividades e deve procurar a sua escola dentro dos prazos estabelecidos para entregar essas atividades para que o seu professor ou professora possa corrigir essas atividades e atribuir uma nota para você. Então é muito importante que você realize as atividades. Caso você esteja realizando as atividades lá no Google Classroom, é importante também que você anote, haja vista que podem surgir dúvidas e é no Google Classroom que você vai sanar as suas dúvidas com o seu professor. Então, vai ficar na tela em um tempo para que você copie esse exercício e que você responda a ele. Mas antes de ficar o tempo na tela, eu só vou ler a pergunta para você. Qual é a diferença entre escudos cristalinos e bacias sedimentares? O tempo está correndo, vai lá!
Muito bem, estudante. Caso você não tenha conseguido responder essa pergunta, você pode continuar posteriormente. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos tratar agora das bacias sedimentares, que são as áreas que receberam depósitos de sedimentos provenientes dos escudos cristalinos. Então nós temos aqui primeiramente a bacia amazônica, conforme você pode ver localizado entre o escudo das Guianas e o escudo do Brasil Central, onde foram ocorrendo depósitos de sedimentos desses dois escudos principalmente. E aqui nós temos a bacia do Parnaíba, lembrando que é bacia geológica, que localizado entre o escudo central brasileiro e o escudo atlântico, também recebendo sedimentos desses dois escudos aqui já mencionados. E a bacia do Paraná, localizado nas regiões centro-oeste e sul do Brasil, recebendo sedimentos de outros escudos que estão estabelecidos em outros países, nos países vizinhos aqui do Brasil e também do escudo atlântico. E as bacias costeiras. As bacias sedimentares costeiras são aquelas que estão estabelecidas ao longo do litoral brasileiro, aonde os sedimentos são provenientes do escudo atlântico e também da ação da água dos oceanos, da água do Oceano Atlântico no caso, que também traz sedimentos e também promove o desgaste das rochas ali presentes. Então, bacias costeiras estabelecidas ao longo de todo o litoral brasileiro. E agora, nas bacias sedimentares, o que nós encontramos nas bacias sedimentares? Nós encontramos, por exemplo, recursos naturais dos quais se destacam o petróleo devido à sua grande utilidade pela sociedade atual. Quando nós falamos em escudos cristalinos, nós temos predominantemente minerais ferrosos, minerais metálicos. Quando falamos em bacias sedimentares, são aqueles elementos provenientes do depósito de sedimentos. O petróleo é apenas um deles. Não quer dizer também que nós venhamos a encontrar petróleo em todas as bacias sedimentares. E também que, se encontrarmos petróleo em várias bacias sedimentares, há que se fazer um estudo da viabilidade econômica, que tem que se levar em consideração a quantidade de petróleo disponível e o custo também para a sua extração. E agora o nosso terceiro quiz. Lá na tela vamos acompanhar a leitura. Qual é a bacia sedimentar cujo rio principal é o rio Amazonas? Lembrando que nós estamos falando de bacias geológicas, mas nesta bacia geológica sedimentar nós temos um rio ali de grande volume de água, sendo inclusive o maior do mundo. Estamos falando do escudo das Guianas, da bacia costeira ou da bacia amazônica? É bem rápido, vai lá! Muito bem, estudante. Então, o que você marcou? Letra A, letra B ou letra C? A resposta certa é letra C, bacia amazônica, fazendo referência ao rio Amazonas. E agora aqui na tela vai aparecer para você o quê? A nossa segunda atividade. Vamos acompanhar ali juntos. Destaque a importância dos escudos cristalinos e das bacias sedimentares para a economia brasileira. Fale rapidamente sobre por que elas são importantes para a economia do Brasil. O reloginho está na tela, vai lá.
Muito bem, estudante. Caso você não tenha conseguido, depois você pode concluir a resolução desse exercício. Então, na nossa aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre a geologia, falamos também um pouco sobre a geologia do nosso país, a geologia brasileira, e também sobre a disponibilidade de alguns recursos minerais no nosso país. Então, nossa revisão da aula, conforme você pode ver aí na tela, basicamente contempla os conteúdos que foram abordados aqui na nossa aula. Quero muito agradecer a sua participação, quero agradecer também ao seu envolvimento, destacar a importância da realização das atividades no ambiente virtual do Google Classroom e também do envolvimento da sua família nesse processo. Caso você venha encontrar alguma dificuldade, algum problema, alguma dificuldade de acesso, procure a sua escola e procure a sua equipe pedagógica para que você possa ter os seus problemas sanados. Quero também agradecer aos professores que estão acompanhando essa aula e a nossa intérprete de Libras, Elaine. Elaine, muito obrigado e até a próxima aula. Um forte abraço!